Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para que venham a se inscrever. Estamos prestes aí a completar a marca de 50 mil inscritos. Você que ainda não é inscrito, torne-se membro aqui do canal. Ao chegar a 50 mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio de 2 camisas do Vasco da Gama. Deixe o seu like ou dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações. E neste vídeo falaremos aí sobre a partida do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a situação aí envolvendo o Alexandre Campelo. Ontem a gente tomou conhecimento aí de umas coisas, mais algumas coisas aí negativas, e martelo batido aí com relação às eleições do Vasco da Gama. O Levin se posicionou ontem novamente, Jorge Salgado também. Então a gente vai dar uma posição aqui desses agentes políticos. E meus amigos, com relação Vasco da Gama e Fluminense, serei taxativo aqui. É a última oportunidade para o Ricardo Sapinto. Ricardo Sapinto está muito contestado no Vasco. Ontem a gente tomou conhecimento que o Luxemburgo é um nome aí cogitado sim para poder substituir o Ricardo Sapinto. A gente espera que o protesto, a manifestação que aconteceu no CT durante essa semana surta efeito. E outra coisa, hoje o Ricardo Sapinto deve decidir aí na parte da manhã a equipe a qual enfrentará o Fluminense. Uma equipe que deverá ter várias mudanças aí. Ricardo Sapinto podendo abdicar desse esquema aí de 3 zagueiros e colocar um meio-campo consistente. Ontem, por exemplo, ele treinou com o Andrei no lugar do Marcos Júnior. E o fato aí da gente contar novamente com o Germancano ao lado do Benítez faz com que o nosso time tenha mais poderio ofensivo. E é se baseando nisso que o Vasco da Gama tentará os 3 pontos contra o Fluminense. O Fluminense tomou um baque enorme após a saída aí do técnico Odair Helma. Então o Vasco pode se aproveitar disso jogando aí nos seus domínios, certo? É vencer ou vencer, até porque o Vasco da Gama está 3 meses sem vencer em São Januário. Perfeito? Vamos aguardar o treinamento de hoje. Agora na parte da manhã, o Vasco, depois do treinamento, almoça e direto para a concentração. Jogo amanhã às 20h30 com narração aqui do nosso canal. Com relação a essa situação aí do Alexandre Campelo, é lamentável, enquanto funcionário passa necessidade com relação a pagamento de salários, o senhor Alexandre Campelo ontem estava lá no aterro assinando contratos no apagar das luzes. E isso é lamentável. Muitos funcionários reclamando que o Alexandre Campelo não aparece mais no Vasco da Gama. Por que será? Aí a gente se pergunta, a gente se questiona. Por que esse sujeito não fez uma transição
de forma mais ampla. Não tem mais a mínima condição. E essa situação está cansando os torcedores do Vasco da Gama. Assim como está cansando também o presidente Levenciano. E o martelo está batido. O Leven ontem se posicionou mais uma vez e falou que a decisão final será no dia 17, que ele não vai recorrer. O Jorge Salgado, por sua vez, vai até a última instância. Então, as cartas estão todas nas mesas aí. Eu espero aí que no dia 17 a Justiça venha ratificar, que confirme a decisão que aí está. Porque o Vasco tem pressa, o Vasco precisa sair desse marasmo, porque o campeonato brasileiro está aí. Então a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo aí no Vasco da Gama. A tática deles é tentar vencer essas eleições aí no cansaço, por isso o Leven bateu o martelo. Dia 17, se for uma decisão contrária, não vai recorrer. E o Vasco da Gama aí na mão desses camaradas aí que fazem tanto mal aí para a instituição. Parece que o Vasco da Gama hoje briga para ser campeão brasileiro, porque é injustificável o fato do senhor Alexandre Campelo não deixar se fazer o bem para o Vasco da Gama. Eu fico particularmente muito chateado com isso. E o Campelo tomando decisões aí equivocadas, negociando contratos que não era para mexer agora, fazendo renovação de jogador aí que não deveria ser feita agora. E isso tudo, minha gente, cansa porque a gente vê um Vasco da Gama aí em constante declínio. Então, ou o Vasco vence o Fluminense, ou cabeças vão rolar aí na segunda-feira, a começar pelo treinador. E a gente entende muito bem aí a postura do Leven, que está tendo o seu projeto boicotado, sabotado. Mas como eu sempre falo nos finais dos meus vídeos, a verdade prevalecerá e essa decisão aí ela não vai ser alterada. Nenhum dispositivo da Constituição Federal e também do Estatuto do Clube será lesado. Então, meus amigos, eu agradeço a todos aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!